Bom dia, Escola Bíblica Dominical, bom dia, pastor Carmen Lúcia, bom dia a toda a IEBAN. Que o nosso Deus, o nosso Salvador Jesus, nos ajude, nos abençoe em nosso dia a dia, em casa, no trabalho, na igreja, nas nossas vidas, que Deus nos abençoe. E vamos mais um pouquinho da Palavra de Deus, que nos ajuda a pensar em nossas vidas, em nossas atitudes, na nossa vida diante de Deus, para que possamos agradar a Deus no nosso dia a dia. Que o Senhor nos abençoe. Estamos vendo a missão e a atuação do Espírito Santo na vida da igreja, em nossas vidas. E hoje continuaremos a ver o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Iremos ver o Espírito Santo nos convence o pecador da justiça divina. Semana passada vimos do pecado e hoje iremos ver da justiça divina. Você é justo? Eu sou justa? Nós somos justos? Não, nós somos injustos, não é, meus irmãos? Nós erramos. Às vezes nós desejamos, queremos ser justos e acabamos sendo injustos conosco mesmos, com o nosso próximo. Misericórdia e com o nosso Deus. Como nós falhamos? A justiça humana, a nossa justiça, ela é injusta. O símbolo da justiça é uma moça, uma mulher, uma jovem com os olhos vendados, com uma espada na mão, para que ela não haja, emocionalmente. E haja com a espada, com a justiça, seja firme contra a injustiça. Mas a nossa justiça, que tristeza, a justiça humana, a justiça aqui no Brasil, infelizmente os nossos juízes, a nossa lei é injusta. Mas não vamos falar sobre isso, mas vamos falar da ação do Espírito Santo de Deus, graças a Deus, da ação do Espírito Santo na vida do pecador, em nossas vidas. Então nós vamos pensar agora, rapidinho, que o Espírito Santo de Deus, graças a Deus, queridos, que ele age não na nossa emoção. A nossa emoção é falha. Se agirmos pela emoção, nós erramos. Eu, como professora, tia, deixa ir no banheiro? Aí eu deixo. Aí vem o outro, não, você está pedindo porque ele pediu. As crianças são assim, um pede e todos querem. Eu deixo um, tenho que deixar dois, três, mas tia, aí eu fico com medo, será que ele está falando a verdade? Não está? Acabo deixando e acabamos assim atrapalhando a aula, porque um pede, outro pede, mas a tia Natália segura um pouquinho. Eu deixo o primeiro que pede, depois os outros, tem que esperar um pouquinho mais. Ou então você dá um presente para um, não dá para o outro. É complicado, nós erramos, nós reclamamos do dia, porque tá frio, porque tá calor, esse tempo tá chuvoso, mas o Senhor, ele é justo, o Senhor é bondoso, ele faz cair o sol, brilhar o sol sobre bons e maus, cair a chuva sobre justos e injustos. Ele é Deus poderoso, soberano, como o Senhor é bom, é bondoso. E a justiça do nosso Deus, o que falaremos? Eu ia falar crianças. Meus irmãos, nós sabemos que nós somos injustos. Deixa eu falar são tantos os versos bíblicos e eu não quero perdê-los, mas vamos adiante. Nós vamos pensar sim que o Espírito Santo, ele não age nas nossas emoções, ele age na nossa mente, para que possamos lembrar do que nós somos, onde nós falhamos, onde estamos acertando. A graça de Deus é infinita, então o Espírito Santo, ele age aqui na nossa mente, para pensar, usarmos a razão e não a emoção. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, ele age na nossa razão e não na nossa mente, aquele choro, aquela emoção e depois tudo passa. Não, é com a razão. Que bênção, nossa, não temos palavras. A razão, o Espírito Santo agindo em nós. O que Isaías fala? Isaías, vamos pensar
o que Isaías, eu vou ler rapidinho. Isaías fala que a nossa justiça é suja, comparando a nossa justiça com a justiça de Deus. Eu vou ler para vocês. Eu separei aqui Isaías 60, perdão meus irmãos, cadê? Isaías 60, eu marquei Isaías 64:6. Vou ler rapidinho, é curto, mas ouçam. Isaías 64:6. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe do nosso Deus. Então, Isaías, ele fala do nosso pecado, da nossa justiça, comparando com a justiça de Deus como trapo imundo. Eu vou ler para vocês. O Espírito Santo convence-nos da nossa justiça que é falha. Como pecadores, a nossa justiça nada mais é do que trapos imundos. O termo original traz a ideia de algo nojento ao extremo. Assim é a justiça do pecador diante da justiça divina, diante da justiça de Deus. Misericórdia. E é verdade, nós somos injustos. Nós agimos com injustiça. Nós não sabemos. Agora, pela misericórdia do nosso Deus, o Espírito Santo atua em nós e nos ajuda, nos dá o discernimento. Mas no julgamento, graças a Deus que nós estamos nas mãos de Deus, somos julgados pela potente mão de Deus. E pela potente mão de Deus, nós temos aquele que nos justifica, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Como eu disse, até para misericórdia, até na adoração a Deus, nós somos falhos. Nós não adoramos como nosso Deus realmente merece, como Ele é Deus santo e puro. Nós temos também no Salmo 24, uma passagem que fala sobre a santidade de Deus, Salmo 24, 3 e 4, e fala quem chegará diante do nosso Deus. Aí a resposta vem: os limpos de coração, aqueles que têm a mão pura, que não se deixa levar pela vaidade, pelo engano. E o único que é o Senhor Jesus, o nosso Salvador Jesus. Ele é santo, Ele é puro, Ele é Deus único. Então, agora Ele, com a sua morte na cruz, pela fé em Jesus Cristo, nós somos justificados. Nós somos aceitos diante de Deus. Olha a justiça de Deus. As crianças, essa semana eu dei uma atividade em grupo, mesmo crianças, elas são terríveis. Com ele não, eu não quero nesse grupo, com ela não. Teve um aluninho que quis fazer sozinho, mas eu não deixei. Falei, não, aqui no grupo. Nossa, as crianças, algumas, né, graças a Deus que não todas, são injustas. Eles querem ele, aquela, aquele, mas não, nós temos que interferir. Como professor, nós somos mediadores, então nós interferimos, ajudando na melhor escolha, no melhor grupo. Nós deixamos eles livres, mas nós somos mediadores como professor. E o nosso Deus? Graças a Deus, porque Ele é o nosso Deus, através do Senhor Jesus, nosso mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Ele nos justifica. Ia falar crianças. E são, como eu disse, são tantos os textos sobre a justiça de Deus que eu fico correndo. Mas eu tenho um texto maravilhoso que falou muito ao meu coração e com certeza falará ao coração dos irmãos. É um texto longo, é longo, mas ele nos deixa claro sobre a justiça de Deus. Como eu disse, nós somos injustos, mas o nosso Deus, Ele nos aceita através do Senhor Jesus. E quem nos convence? O Espírito Santo de Deus, que atua em nós. Eu vou ler, meus irmãos, não fiquem cansados, não fiquem aborrecidos. Vou ler um texto um pouquinho longo para os irmãos. Tentarei ler rápido, mas não tem como sair desse texto. Ele deixa claro a justiça de Deus. Vou ler.
Todos somos culpados. Então, será que nós, os judeus, Paulo, em Romanos capítulo 3, do versículo 9, seria do 10, eu estou lendo do 9 até o 20, nem vou falar. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as escrituras sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Nós sabemos que tudo que a lei diz é dita para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz o que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunhos do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados. Pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. Então, no passado, ele foi paciente, não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Que delícia, que lindo esse texto. A justiça de Deus que vem pela fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Em nossas ações, em nossos pensamentos, nós somos injustos. Conosco mesmo, como eu iniciei, com nossos filhos, alunos, com as pessoas. Nós não amamos o nosso próximo como Deus nos ensina a amarmos o nosso próximo, como nós nos amamos a nós mesmos. E a adorar a Deus, a amar a Deus, como ele nos ensina, como está na lei, como está no mandamento. Mas pela misericórdia e graça de Deus, ele nos aceita através do Senhor Jesus, que nos justifica diante dele. Graças a Deus pelo Espírito Santo de Deus, que atua em nossas vidas, na vida do pecador, convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo, convenceu a mim, a você e a nós. E em Cristo Jesus, não por nossas obras, mas pela graça de Deus, ele nos aceita e nos justifica. Deus nos abençoe, Deus abençoe você, sua família, as nossas vidas. E até domingo que vem. Um beijo grande.